Já está começando. Boa noite a todos e a todas. Hoje a gente tem um convidado especial aqui, que é o professor Klaus, né? A gente trouxe ele lá da biologia, do meio ambiente, da ecologia, da sustentabilidade, enfim, de todos esses temas que ele trata, né? Que é tão alheio, às vezes, aqui no nosso curso de letras, pedagogia e tudo mais, né? Mas muito mais tratado pelo pessoal de biologia, assim como teve tema aqui que era muito mais para a área de pedagogia, muito mais para a área de letras, esse é um tema que vai estar muito mais próximo aí da biologia, né? E o professor Klaus, então, vem fazer essa revisão para a gente, né, do que cai com mais frequência ali naquela prova de competência geral do ENAD. E aproveitem bastante a presença ilustre dele aqui. Boa aula, professor. Muito obrigado, Denis. Eu vi que a professora Daniela também está aqui. Eu agradeço o convite. O Sargento Mussi está aqui também, meu aluno. É, Bom, me apresentando um pouco, então, eu sou Klaus Dieter Zauter, para quem não me conhece, né? O pessoal da biologia me conhece, que eu dou aula lá. Boa noite, professora Daniela. Eu, na verdade, gente, eu não sou de licenciatura, por incrível que pareça, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Mas há muito tempo atrás eu já abracei essa área ambiental, essa área de preocupação com os ecossistemas, com a ecologia, né? Então eu comecei a trabalhar com isso. Eu sou professor universitário há bastante tempo. Quando o professor Denis e a professora Dani, elas estavam pensando ainda se iam fazer colégio. Eu já era professor universitário, né? Eu sou professor há 22 anos. Então, em fevereiro, agora vai fazer 23 anos que eu sou professor universitário. Então, eu já vivi bastante, eu já passei por diferentes situações que vocês nem imaginam já o que aconteceu em sala de aula. Professora, a professora é bem mais nova do que eu, não se preocupe. Mas assim, até as características do meu curso de graduação eram totalmente diferentes. Eu não precisei fazer estágio, se bem que eu fiz estágio de pesquisa quase a minha graduação inteira. Eu não precisei fazer TCC. Eu fiz agronomia lá na Federal e nem TCC eu precisei fazer. Mas em compensação, eu já devo ter orientado entre TCC, monografia, né, de especialização, mestrado e doutorado, uns 40 trabalhos, ou 50 trabalhos ou mais, né? Tenho trabalhos publicados, já ministrei aula para vários cursos diferentes, então esse feeling, esse sentimento que eu quero compartilhar agora com vocês aqui, né? Seria, gente, uma pretensão gigantesca minha, assim, vamos fazer uma revisão de ecologia e biodiversidade. Os alunos de biologia aí que estão aí, se eu falar isso daí, eles vão rir na minha cara, né? Isso é impossível fazer uma revisão. A gente tem uma disciplina inteira de ecologia e mesmo assim a gente não vê tudo, longe de ver tudo, inclusive. São assuntos bem complexos. Mas a nossa ideia aqui não é fazer uma prova de ecologia e biodiversidade. A nossa ideia aqui é tentar ver como que funciona isso dentro da formação geral que tem lá no INAD. Né? Já vou explicar um pouco disso, até vou voltar um pouco ao assunto que vocês já devem ter visto antes, mas nessas outras palestras, mas é muito importante. Então, eu vou apresentar algumas questões que já caíram no INAD relativas a esse tema e vou dar umas dicas para vocês. Mas essas dicas, prestem atenção, não são só para fazer a prova do INAD, são para a vida de vocês como profissionais. Eu sempre falo, tem que estudar para a prova? Tem que. Mas quando você estuda para a prova, você sabia que você se prepara para a tua vida?
Não é só para a prova que você se prepara? Então, toda vez que você raciocina sobre algo, você adquire maior capacidade de raciocínio. Por incrível que pareça. Um neurocientista até me falou isso assim uma vez, quando você estuda algo, qualquer que seja o tema, qualquer. Eu sou da área de pedagogia, vou ler um trabalho sobre física quântica, não vou entender nada. Primeiro, você acha que não vai entender. Segundo, quando você lê um trabalho, mesmo que seja distante da tua área original, você vai abrindo novos caminhos de sinapses no cérebro. E daí você vai crescendo cada vez mais. Todo mundo tem a mesma capacidade. Só que algumas vezes uns usam essa capacidade melhor e outros não usam muito bem essa capacidade. E essa é a diferença. E eu quero provar para vocês que vocês sabem ecologia sim. Que vocês têm toda a chance de acertar as questões de formação geral na área de ecologia, mesmo sendo da pedagogia, da história, da geografia, aliás, matérias que eu adoro, tá? Matéria, provavelmente, se eu não fosse agrônomo, ia ser ou biólogo ou historiador, alguma coisa nesse sentido, né? São cursos lindos. Mas eu quero provar para vocês que vocês sabem, que vocês têm condições de acertar, mesmo que vocês não estejam fazendo aquele curso. Prestem muita atenção. Então, a partir de agora, pessoal, eu vou compartilhar eu tenho alguns slides aqui para a gente conversar. Eu vou compartilhar os slides. E assim, no Google Meet, vocês sabem que o professor não consegue ver os alunos enquanto está com o slide, né? Então, por favor, estejam à vontade, se sintam à vontade para interromper no meio. Professor, tenho uma dúvida sobre isso. Professor, eu quero trazer minha experiência em relação a tal coisa, tal assunto. Estejam à vontade, tá? Vocês vão ver que eu adoro o que eu faço, então eu falo. Apesar de ser filho de alemão, né, com esse nome Klaus, né? Apesar de ser filho de alemão, eu falo pra caramba, uso bastante gesto e etc. Tá? Nesse aspecto, eu sou bem latino mesmo. Né? Quem me conhece sabe que o alemão o meu lado alemão é aquele lado certinho. Tudo certinho, antecipado, né? Na data, certinho, sem problema nenhum. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação e vamos começar a discutir sobre isso. A nossa apresentação hoje, a nossa conversa aqui, ela tem 2 pontos principais. Primeiro, eu quero conversar sobre o ENAD propriamente dito e depois eu quero apresentar algumas questões na área de ecologia que já caíram no ENAD e dar umas dicas para vocês como enfrentarem essas questões, como interpretarem essas questões. Por isso que eu falei, prestem muita atenção. Essas dicas que eu vou dar hoje também não são só para as questões de ecologia, mas servem para qualquer questão, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui. Daqui a pouco vocês estarão vendo, eu acho que vocês estão vendo, provavelmente. Gente, eu tenho aqui uma mesa digitalizadora com caneta, então não se espantem se de repente aparecer uns escritos aí no meio do slide, tá? Que eu tento imitar o quadro negro aqui, como se a gente estivesse em sala de aula, né? No presencial, eu tento imitar o quadro negro aqui para tornar a aula mais próxima daquilo que a gente está acostumado, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente tem que fazer à distância, remoto, né? Na verdade, o termo correto é ensino remoto, não ensino à distância. Ensino à distância é outra coisa bem diferente. Mas eu quero chegar o mais próximo possível do que seria se nós estivéssemos no presencial. Então, assim, nossa palestra para os cursos de licenciatura em relação à ENAD, né, ENAD 2021. E, na verdade, o tema, eu até vou mostrar isso para vocês, é um pouco mais extenso do que só ecologia e biodiversidade. É meio ambiente, biodiversidade, sustentabilidade e intervenção humana.
Meio ambiente, biodiversidade, sustentabilidade e intervenção humana. Parece que são temas assim distantes, né, do nosso dia a dia, mas não são, não. Biodiversidade, quando eu falo de biodiversidade, eu estou falando de número de espécies, as diferentes espécies. Então quando eu vou lá fora, a pessoa vejo tal passarinho e tal passarinho, né? Daí tem um monte de inseto, daí tem pernilongo, daí tem o besourinho, daí tem as minhocas, né? Na terra, etc. Isso são as diferentes espécies que nós encontramos no nosso planeta. E elas fazem parte da biodiversidade. Diversidade de vida. Bio é vida. Então, diversidade de vida. E não nos esqueçamos, o ser humano é um ser vivo como qualquer outro. Ele é uma espécie como qualquer outra espécie. Então, ele faz parte da biodiversidade. A única diferença é que o ser humano desenvolveu uma capacidade intelectual tão grande que hoje ele pode até mudar paisagens. Nenhum outro ser vivo no nosso planeta tem a capacidade de mudar paisagens como o ser humano tem. O outro tema é sustentabilidade. Sustentabilidade, usar os recursos naturais de forma correta. Quer maior exemplo do que a gente está passando agora aqui no Brasil, principalmente aqui na região de Curitiba? Falta de água. Tem chovido muito nos últimos dias, mas os reservatórios de água da região metropolitana de Curitiba ainda estão muito baixos. Deve estar uns 62%, 63% a última vez que eu vi. Isso significa o quê? Que a gente tem um pouquinho mais da metade de água disponível do que a gente teria numa condição ideal. A gente ficou praticamente 2 anos em seca, mesmo com episódios de chuva ao longo do tempo. E o que causou isso? Pode ter sido causado por um monte de coisas. Uma delas é uma intervenção humana. O que o ser humano faz sobre o meio? Mudanças climáticas. Quando a gente vai jogando para a atmosfera cada vez mais gases do efeito estufa e fazendo com que o clima do nosso planeta fique cada vez mais quente. Isso, mas professor, é só ficar mais quente, então não vamos mais ter inverno. Não, não é só isso. Quando a gente fala em efeito estufa, aquecimento global, a gente está falando de mudanças climáticas. Regiões onde que antes recebiam chuva, agora vão mandar chuva. Regiões que eram de baixa pressão vão ser de alta pressão. Regiões que não recebiam tufões estão começando a receber tufões. Ou a gente passou semana passada, vocês viram na televisão aquelas tempestades de areia, né? Não é bem areia, aquilo é argila. As tempestades de poeira no interior de São Paulo, cobrindo a cidade inteira. Né? Várias cidades, a última foi Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, uma cidade grande, conheço lá. Isso vem do quê? Vem da intervenção humana, do que o ser humano faz sobre o meio. Então, quando a gente está falando nesse tema dentro do ENAD, a gente está falando de biodiversidade, sustentabilidade, o que nós podemos fazer para melhorar as porcarias que nós já fizemos. E a intervenção humana. O que o ser humano já fez? E o que isso causou sobre o meio? Mas vamos falar um pouco do ENAD, né, propriamente dito. Deixa eu só passar aqui para outro slide. Gente, eu estava pesquisando para essa palestra nossa, né, para essa nossa conversa, e eu descobri a portaria 386 de 23 de agosto de 2021. E agora, né? Agora, dias atrás. Essa portaria dispõe sobre o componente de formação geral no âmbito do Exame Nacional de Desempenho
dos estudantes ENAD 2021. Então, o que essa portaria fala? É importante que vocês procurem também por essa portaria. Isso faz parte do ENAD de vocês, né? E daí cada curso tem uma portaria para formação específica. Então, prestem atenção nisso. Vão atrás, sejam proativos. Eu sempre falo, pessoal, um bom profissional é aquele profissional proativo. Vocês já estão terminando a faculdade, então vocês já têm que cultivar a proatividade no dia a dia de vocês, né? Então, o que fala essa portaria em relação à formação geral? Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que podem mudar um pouco a cabeça de vocês e até como encarar essas perguntas. Então, deixa eu pegar minha caneta aqui. Pegar minha caneta. Então, o artigo 2, ele fala assim, ó, a prova do ENAD terá no componente de formação geral 10 questões. Isso a gente já sabe, né? Sendo 2 discursivas e 8 de múltipla escolha. Envolvendo situações, problema e estudos de caso. Aí é o primeiro pulo do gato, né? Situações, problema e estudo de caso. O ENAD não quer saber se você decorou bem ou não. O ENAD quer saber se você pensa, se você raciocina, se você consegue desvendar uma situação e chegar a uma solução. Pensem, o bom profissional não faz isso? De qualquer área, absolutamente qualquer área. A gente pensa assim, não, isso é para o pessoal da engenharia. Não, isso é para qualquer profissional. Tá? Então, esse é o primeiro pulo do gato. Opa, professor, significa, então, que eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar a cada questão do ENAD. Exatamente. Prestem atenção. Lá no seu parágrafo primeiro, fala que a prova de formação geral tem como princípio o respeito aos direitos humanos. Essa é a base, né? Nós vivemos num mundo antropocentrista, né? Que o centro é o ser humano, antropo. O centro é o ser humano. Só que a gente tem que tomar cuidado com tudo o que está na nossa volta. Porque se a gente não cuidar das outras coisas, a gente também vai desaparecer. Se a gente não cuidar do meio ambiente, o meio ambiente vai ficar tão ruim para a gente que a gente tem perigo de desaparecer. Então, primeira coisa, tem como princípio respeito aos direitos humanos. Saber viver em sociedade. Saber compartilhar as coisas. Saber ter empatia pelas pessoas, né? E dali, no parágrafo 2º, as questões discursivas do componente de formação geral avaliam aspectos como clareza, coerência, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática. Gente, um bom profissional tem que saber se expressar. Ah, professor, eu tenho dificuldade. Ah, então deixa eu confessar para vocês. Eu também sempre tive dificuldade. Sempre tive dificuldade. Mas eu fui atrás. Eu fui me aperfeiçoando cada vez mais. Imaginem só, eu sou engenheiro agrônomo. Né? Não, dizem que engenheiro só sabe mexer com número, não sabe escrever. Né? Inclusive eu dou aula na engenharia civil, na Uniandrade. Todo mundo fala, mas a gente não sabe escrever. Sabe sim. E a gente tem a obrigação de se expressar de forma correta, tanto no falar quanto na escrita. Essa é a nossa obrigação como bons profissionais. Entendam, vocês não vão ser qualquer coisa. Vocês vão ser professores de diferentes áreas. Vocês vão ter um papel predominante na vida, na formação dos alunos de vocês. Seja no ensino fundamental, ensino médio ou no ensino superior. Vocês vão ter um papel, vocês vão ter uma influência muito grande.
Se eu chego e falo sempre de forma errada, me expresso de forma complicada, confusa, os meus alunos vão adquirir aquilo. Agora, se eu me expresso de forma clara, de forma coerente, quer dizer, eu coloco as ideias, eu construo as ideias de tal forma que tenham início, meio e fim, que tenham coesão, que juntas signifiquem algo. Se eu consigo argumentar a minha ideia de forma correta, eu consigo fazer com que as outras pessoas acompanhem a minha decisão, acompanhem a minha ação. Vocabulário é muito importante. Temos o professor Denis aqui, né? Especialista na área, não quero nem chegar perto e falar alguma coisa, mas o idioma português é um idioma com vocabulário extremamente rico. Extremamente rico. E a gramática do nosso idioma também é uma gramática rica. Pode parecer complexa, mas ela nos permite expressar as nossas ideias, as nossas opiniões de uma forma muito clara. Então, quando vocês forem fazer uma questão discursiva, lembrem-se disso. Eu não vou simplesmente escrever um texto de qualquer jeito, mas eu tenho que constituir uma ideia, com início, meio e fim. Uma ideia que leve o leitor daquele texto que vocês estão construindo a entender claramente aquilo que você quer passar. Uma vez eu vi uma palestra de um professor de linguística bem interessante. Ele falava assim que quando eu divido um texto em parágrafos, tem que ser um texto contínuo, onde que a ideia simplesmente não para nenhum instante, mas ela vai continuando. E ele dizia assim, olha, o ideal até é que as duas últimas linhas de um parágrafo complementem ou... Vamos voltar um pouco. Que as duas primeiras linhas de um parágrafo complementem as duas últimas linhas do parágrafo anterior. E daí eu tenho um texto contínuo, um texto com um fluxo de ideias, um fluxo de argumentos que facilmente a pessoa pode entender. Então, uma dica para aqueles que não são da área de letras, né? Eu estou falando assim, tem aluno de letras aqui, para esse professor Klaus, né? O que ele está se metendo? Mas para alunos que não são de letras, algumas vezes é muito difícil isso. Para mim foi. Então eu dou umas dicas para vocês repensarem. Quando vocês forem fazer uma questão discursiva, reflitam se aquele texto tem início, meio e fim. Se as ideias são contínuas ao longo do texto até você chegar no ponto final. Quando a gente faz um artigo científico, por exemplo, a gente fala que o texto ele deve ir do mais geral para o mais específico. Então você começa com uma ideia geral e daí você vai tornando aquela ideia cada vez mais específica. Se eu começar logo de início com uma ideia muito específica, muito complexa, o texto vai se perder. Então lembrem-se dessas dicas. Pessoal de letras, não fique bravo comigo. Professor Denis, não fique bravo comigo. É uma dica principalmente para os alunos de outros cursos, inclusive meus queridos alunos da biologia. E no artigo 4º fala que na formação geral ele quer ver se o egresso, né, o aluno formando, recém-formado, ele tem algumas características básicas. E essas características, pessoal, são importantes, não é porque o ENADE quer encher o saco das universidades, dos alunos, não. Prestem atenção, são características que a gente precisa para uma sociedade de sucesso. Para uma sociedade solidária, onde que as pessoas não pensam só em si mesmas, mas elas pensam no todo. Por exemplo, o ENADE, a formação geral do ENADE, quer ver se o egresso é ético.
Se ele trabalha com ética, se ele pensa, age com ética e é comprometido, então, com as questões sociais, culturais e ambientais. Se ele é comprometido com o exercício da cidadania. Cidadania não é dizer assim, eu sou brasileiro, eu sei tudo, eu posso tudo. Não. Cidadania é trabalhar em prol do seu país, em prol das pessoas do seu país. O INAD, na sua formação geral, quer ver se o egresso é humanista, crítico, ele pensa nas pessoas. E nesse lado, se isso é baseado em conhecimento científico, social, cultural e historicamente construído. E esses conhecimentos, eles não devem ficar só na área de formação de cada um. Esses conhecimentos são para qualquer cidadão, para qualquer pessoa dentro daquela sociedade. Ainda quer ver se o egresso é proativo e solidário na tomada de decisões. O que é proativo? Eu não vou ficar esperando me mandarem alguma coisa. Eu vou tomar a iniciativa. Eu não vou ficar esperando que o meu chefe mande eu fazer tal relatório. Eu vou fazer o relatório e vou mandar para o meu chefe. Isso é ser proativo. E quem é proativo, ele não pensa só em si, ele pensa na sociedade. Quando a gente fala de gestão ambiental, isso é bem claro. Empresas que são proativas são empresas que fazem as coisas em prol do meio ambiente antes que venha uma lei ou antes que alguém venha falar alguma coisa. E, finalmente, a formação geral quer ver se o egresso é colaborativo, é propositivo, sabe trabalhar em equipe, sabe trabalhar em rede. Isso, aí ele fala ainda com responsabilidade socioambiental e respeito às diferenças. O que é uma sociedade? Uma sociedade é feita de diferenças. Eu não posso dizer que eu sou melhor do que o outro. Uma sociedade é feita de respeito à questão ambiental, porque a gente vive no meio ambiente. E, finalmente, lá no seu artigo 5º, né? Daí ele dá uma dica de como ver as questões da ENAD. Tanto da formação geral quanto da formação específica também, né? Ele quer ver, o ENAD quer ver se o egresso, seu aluno, ex-aluno, tem competência para fomentar diálogo e prática de convivência, se ele toma a iniciativa disso, buscar e propor soluções viáveis e inovadoras na resolução de situações de problema. Daí eu sempre falo o seguinte, vocês estão na universidade, vocês não estão aqui só para fazer receitinha, né? Seguir receita pronta de bolo. Vocês estão aqui para desenvolver conhecimento, para sair de situações que outros não conseguiriam sair, para achar soluções que outros não conseguem achar. E para isso, precisa de raciocínio. Sistematizar e analisar informações, quer dizer, eu tenho um monte de informação, tudo misturada, eu tenho capacidade de colocar aquelas informações numa ordem lógica? Planejar e elaborar projetos de ação e intervenção a partir da necessidade de cada caso? Se eu tenho... a maioria de vocês, grande maioria, vai trabalhar como professores. A gente sabe que uma turma é diferente da outra. Então, eu tenho que elaborar um projeto, uma maneira de proferir aulas, ministrar aulas para uma turma e outra para outra. Se eu uso aquela mesma receitinha, não vai dar certo. Olha só, compreender linguagens e suas respectivas variações. Saber interpretar as coisas, ler, produzir e interpretar textos com clareza e coerência. É legal, né? A gente vê aquelas entrevistas de jogador de futebol. Mas sabe, a gente tentou, mas não sei o quê, etc. U, A, B. Você consegue
imaginar o que aquela pessoa tinha na cabeça? Qual que era a mensagem que ela estava passando? Então, o INAD, ele quer ver se a gente tem capacidade de ler, produzir e interpretar com clareza e coerência, de tal maneira que as outras pessoas entendam o que a gente quer dizer. Analisar e interpretar representações verbais, não verbais, gráficas e numéricas. O mundo não é feito só de palavras, de letras. O mundo tem uma série de outros tipos de representações que a gente precisa estar preparado para interpretar. Identificar diferentes representações de um mesmo significado. Algumas vezes a mesma ideia está disposta de formas diferentes, mas ela não deixa de ser a mesma ideia. Formular e articular argumentos e contra-argumentos consistentes e situações sociocomunicativas. Gente, eu sou adepto da vacina. Daí eu tenho amigos assim, mas, Klaus, mas a vacina, ela traz um chip que os chineses vão controlar a nossa vida? A vacina transforma a gente em jacaré? Klaus, a vacina faz isso, a vacina faz aquilo. Daí eu pergunto assim, me mostre uma prova. Mas você tá querendo briga? Você tá querendo dizer... Não, só quero saber uma prova. Né? Para evitar esse tipo de diálogo, que a gente tem que conhecer os assuntos e saber argumentar e contra-argumentar. E, finalmente, identificar e compreender e analisar situações e problemas utilizando o pensamento lógico e sistema, estabelecendo relações de causalidade. Eu odeio essa palavra. Eu acho que meu lado alemão ainda tem dificuldade de falar certas palavras. Mas o que significa isso? Até o meu irmão é professor universitário em lógica, né? Tanto lógica matemática quanto lógica filosófica. Né? Mas o que significa isso? Eu tenho uma situação, problema para resolver. Eu tenho que usar um pensamento lógico. Se lembra que eu falei há pouquinho? Com início, meio e fim. E para desvendar esse problema e chegar a uma situação, eu preciso a relação causa e efeito. Eu preciso saber o que causou aquele problema e, a partir desta causa, qual o efeito que deu. Só a partir daí eu posso chegar a uma decisão sobre o que fazer naquela situação. E é exatamente isso que o INAD quer ver. A gente tem competência para tudo isso? Olha a primeira dica do professor Klaus. Eles formulam as questões pensando nessas competências. Então, quando eles dizem assim, analisar uma situação, problema, utilizando pensamento lógico e sistêmico, estabelecendo relações de causalidade. Isso significa o quê? Que quando eles fizerem uma questão discursiva, por exemplo, vocês têm que analisar aquela questão e responder de forma lógica, com pensamento de início, meio e fim, com as questões que você escreveu ligadas de forma contínua e estabelecendo a relação de causa e efeito. Comecem a prestar atenção nisso. Bem interessante mesmo. E no 6, né, o que pode cair na formação geral? São 10 temas, né? Ética, democracia e cidadania, Estado, sociedade e trabalho, educação e desenvolvimento humano, social, cultura, arte e comunicação, ciência, tecnologia e inovação, promoção da saúde e prevenção a doenças, segurança alimentar e nutricional, meio ambiente, cidades, habitação e qualidade de vida, processo de globalização e política internacional, sociodiversidade e multiculturalismo e acessibilidade e inclusão social. Se vocês
começarem a analisar, eu vou repetir a mesma coisa que eu já falei há pouquinho. Pessoal, isso não é para encher o saco do aluno, tá? Ou dar mais trabalho para os professores. Não é. Comecem a analisar. São 12 temas que falam da sociedade. São 12 temas que falam da vida em sociedade. Eu preciso de ética, eu preciso de democracia. Eu vivo num estado de direito. Sem educação não tenho nada. Cultura, arte e comunicação são básicos. Ciência, a gente está discutindo muito agora, em tempos de pandemia, a questão de ciências de promoção da saúde. Inclusive segurança alimentar. Vocês viram que pessoas em vários lugares do Brasil estão comprando ossos, restos de açougue, porque não tem mais comida. Cidades, habitação, qualidade de vida. Isso está muito ligado à doença, promoção da saúde e prevenção de doenças. Sociodiversidade, multiculturalismo. Não existe mais sociedade pura. Esqueçam. Isso é do passado, onde que a mobilidade humana era pouca, era difícil. Hoje a mobilidade humana é gigantesca. As pessoas se movem de um lugar para outro e elas levam as suas características, elas levam a sua cultura. E não tem coisa mais linda do mundo do que você conhecer diferentes tipos de pessoas e diferentes tipos de cultura. E, finalmente, acessibilidade e inclusão social. E eu não estou falando só quanto à questão física, né? Mas a questão sexual, religiosa, de etnias e assim por diante. Todos merecem ser incluídos de forma igualitária naquela sociedade. Então, os temas que podem cair na formação geral são temas da nossa sociedade. São temas que a gente vive todos os dias de nossa vida. São temas que a gente discute todos os dias de nossa vida. São temas que a gente ouve notícias todos os dias de nossa vida. O que a ENAD quer? Formar um profissional melhor. Formar uma pessoa melhor. Isso já vem desde o colégio. Melhor, já vem desde a família, passando pelo colégio e passando pela universidade. Não é só um conteúdo específico que você vai aprender na universidade. Esses conteúdos, esses temas, a gente tem a obrigação de ficar antenado. O que acontece à minha volta? Tudo isso daí. Professor, nós vamos falar um pouco de meio ambiente, então. Como eu falei para vocês, fazer uma revisão da matéria, eu acho que ficaria também muito chata, né? Muito maçante. Então eu decidi trazer algumas questões. O que eu notei, eu pesquisei os 10 últimos anos de ENAD, o que eu notei que todo ano cai pelo menos uma questão na área de meio ambiente. E algumas vezes, como eu vou mostrar, essa questão até tem outras áreas, outros temas inseridos dentro dela, que a gente tem que começar a prestar atenção. E daí forma, ou mostra muito bem esse componente de formação geral que o ENAD tanto procura nos profissionais, né, que a gente está formando nas universidades. Né? Então eu vou mostrar algumas questões para vocês e dar algumas dicas de como vocês devem encarar cada questão. Daí vocês vão ver que vocês entendem muito de meio ambiente. Não se preocupem. Vamos lá, então. Essa é a primeira questão que eu separei para vocês. Foi do ENAD 2019. Não teve ENAD 2020, né? Eu estava crente que tinha tido ENAD 2020, mas pelo menos eu não achei nada do ENAD 2020. Então, aqui começa com o ENAD 2019. Uma questão discursiva. Então, ele dá dois pequenos textos, inclusive o segundo texto é aqui de professores de uma revista publicada aqui na Universidade Federal do Paraná, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Então, olha lá, conforme o levantamento patrocinado pelo Ministério da Integração Social,
O Brasil sofreu mais de 30 mil desastres naturais entre 1990 e 2012, em uma média de 1.363 eventos ao ano. O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais de 2013, tem um professor da Federal que participa desse Atlas todos os anos, o professor Renato, mostra que entre 91 e 2012 foram registradas quase 32 mil catástrofes no Brasil, sendo que 73% a cada 173 foram na última década. Esse banco de dados do histórico de desastre indica, entre outros fenômenos, estiagem, seca, né? Inundações bruscas, alagamentos, são os tipos mais comuns. E o segundo texto, de acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres de 2014, há uma necessidade de minimizar esses riscos, né? E os impactos que isso pode trazer. É fundamental para qualquer sociedade no mundo inteiro. Então, reduzir esses riscos resistentes, que favorecem os desastres, né? Fortalecem a resiliência social. O que é resiliência? É você suportar, é você aguentar aquela situação. Resiliência social, ambiental e econômica. E é uma das soluções para que as cidades consigam conviver com esses fenômenos naturais. Então, olha só, vamos ver. Eles colocaram assim, ó, o Brasil passa um monte de coisa. Eu me lembro, acho que uns 10 anos atrás, teve chuvas, acho que mais de 10 anos, teve chuvas intensas no Rio de Janeiro e morreram 1.000 pessoas em inundações, em alagamentos, em deslizamento de morros. Aqui na região de Blumenau, não muito longe aqui de Curitiba, da gente, volte e meia, quando chove muito, tem deslizamentos gigantescos que, nossa, levam terra para cima de casas e matam famílias inteiras, né? Nossa seca de praticamente 2 anos aqui em Curitiba é um fenômeno natural, é um desastre natural, assim como uma série de outros. E são coisas que a gente vê no dia a dia, são coisas que a gente discute no dia a dia. Mas, poxa, não poderia ter sido evitado, né? Daí falam na TV, escrevem nos jornais, nas revistas, as pessoas discutem umas com as outras. O que aconteceu? Daí entra o que o INAD quer, né? A partir da análise dos textos, apresente 2 propostas de intervenção. No âmbito da sustentabilidade ambiental, é aproveitar bem os recursos naturais, de modo a contemplar ações de restauração ou recuperação. Tecnicamente tem uma diferença entre as palavras, restauração e recuperação, mas vamos pensar assim, recuperar o meio ambiente o máximo possível ao que estava antes, após a ocorrência dos desastres. E se a gente vai lá no modelo esperado de resposta, olha o que eles colocam, várias situações diferentes que o aluno pode escrever. Por exemplo, ele pode pensar no ponto de vista do campo psicossocial, econômico e sociocultural, ambiental, de pegar aqui a caneta, de infraestrutura, campo sistêmico, seca, estiagem e assim por diante. Tanto faz qual campo que você segue. O importante é você ter um pensamento lógico. Olha só, vamos pegar aqui no campo ambiental. Deixa eu pegar o meu marca-texto aqui. Ambiental. Então, deu um desastre natural que acabou com o meio ambiente. O que eu vou fazer? Recuperar o ecossistema da área atingida. Óbvio. Daí eu posso fazer o reflorestamento, resgate de animais, recuperação de mananciais e corpos de água, reflorestamento das nascentes, monitoramento da qualidade da água, monitoramento da qualidade do solo. Aliás, o solo é minha especialidade, pessoalmente falando, verificação periódica, descontaminação do solo e assim por diante. Olha só, não é um pensamento lógico?
Se eu vejo uma área totalmente degradada, eu tenho que recuperar aquilo. Daí vem a ideia, pô, mas se acabou toda a vegetação, não seria uma boa plantar alguma coisa ali? E os animais, para onde foram? Ah, aquele rio ficou coberto de lama. A gente tem que fazer alguma coisa. Então eu quero que vocês comecem a pensar que um dos pontos mais importantes é a lógica do pensamento que vocês utilizam. Eu poderia fazer isso aqui, a questão psicossocial, mobilização do sistema de saúde, de voluntários. Eu poderia pensar isso dentro de uma questão de infraestrutura. As estradas ruíram, não tem mais posto de saúde, acabou o sistema de abastecimento de água, de energia elétrica, de combustível. Eu poderia pensar de várias maneiras seguidas, diferentes, mas cada uma delas tem um pensamento com início, meio e fim. E esse talvez seja um dos maiores segredos. Tem um modelo de resposta esperada aqui, um modelo esperado de resposta. Porém, se vocês conseguirem colocar dentro de uma sequência lógica, do geral para o mais específico, aí vocês estão com mais de meio caminho andado. Agora, eu quero colocar algumas coisas assim que parece besteira, né? De novo, para o pessoal de letras não cabe tanto, mas para os outros cursos, algumas vezes a gente tende a misturar. Então a gente começa a escrever, deixa eu pegar minha caneta aqui, a gente começa a escrever babá, e vai escrevendo, e vai escrevendo, e vai escrevendo, e vai escrevendo. Não separa as ideias. Olha aqui, como eles fizeram? Eles dividiram. E cada ideia tem um ponto. Então, eu coloco um ponto e coloco a primeira ideia. Coloco um ponto e coloco a segunda ideia. Coloco um ponto e coloco a terceira ideia. E, de novo, olha, do mais geral para o mais específico. Né? Início, meio e fim. Mas por que que o professor está mostrando isso daí com um pontinho? Ah, mas isso é só de bonito. Não, não é de bonito. Isso é para separar as ideias, para as ideias não ficarem confusas. Quando a gente está falando de meio ambiente, a gente precisa que as ideias fiquem muito claras e elas sejam coerentes umas com as outras. Sigam uma coerência, sigam um fluxo normal. Esse foi um tipo de pergunta. Agora, esse tipo agora, muito legal. Eu quero que vocês prestem muita atenção. É uma pergunta sobre transgênico. Professor, eu não sei nada de transgênico. Só sei que tem a ver com engenharia genética e tem muita gente plantando transgênico, tem soja transgênica. Primeira cultura agrícola transgênica a nível comercial foi a soja, da Monsanto, inclusive uma empresa multinacional. A Monsanto foi comprada pela Bayer, ou as duas se uniram uns anos atrás. E essa soja se chama Roundup Ready, pronta para o Roundup. Por quê? Roundup é um herbicida, ele mata mato. E ele é de amplo espectro, mata todos os matos que tiver, inclusive a soja. Então, eles conseguiram achar um gene de uma bactéria do solo que metaboliza o Roundup. Colocaram esse gene na soja e daí você pode passar o Roundup sem matar a soja. Tá? Então, vamos ver aqui, olha. Vamos analisar essa questão aqui. Ele primeiro dá um mapa. Os 5 países com maior área plantada com transgênico no mundo. Então, pega Estados Unidos, Canadá, olha aqui a flechinha, Brasil, Argentina e Índia. Daí ele dá um monte de números aqui e coloca aqui em cima, olha, entre parênteses, em milhões de hectares, MI-hectares. E daí você vê aqui, ó,
75 milhões de hectares, 13 milhões de hectares, 50 milhões de hectares, 23 milhões de hectares e 11 milhões de hectares. Comecem a prestar atenção. Aqui tem as diferentes culturas: soja, milho, algodão, canola, para fazer óleo, alfafa e outras culturas. Tá? Então, daí ele coloca a divisão por país, né? Estados Unidos tem quase 40%, Brasil 26% e assim por diante. Metade das culturas transgênicas é soja, depois vem milho, algodão, etc. Olha, metade, 50%. E ainda dá aqui, ó, uma barra que você pode visualizar, olha, metade para soja e metade para o resto. E assim por diante. E daí ele fala, considerando o infográfico apresentado, avalie as informações a seguir. Dá 4 opções. E daí ele quer ver se a gente tem condições de ler uma informação, comparar com o gráfico e interpretar. Então vamos lá, a distribuição da área plantada com transgênicos no mundo reflete o nível de desenvolvimento econômico desses países. Olha só, será? O Brasil é muito desenvolvido? A Índia é muito desenvolvido? Né? Então, assim, Estados Unidos é, Canadá é, mas a Índia é? Opa! Então reflete, quanto mais transgênico, mais desenvolvido é, né? Será que é bem assim? Perdão. Será que é bem assim mesmo? Então, provavelmente essa resposta não está certa. Os Estados Unidos da América possuem a maior área plantada de algodão transgênico do mundo. Então vamos ver aqui, olha. Estados Unidos, algodão é esse lilás aqui. Olha só o lilás aqui nos Estados Unidos. Olha, Estados Unidos. Olha o lilás. 6%. Olha a Índia. 100%. Então não está certo. Quem mais tem algodão no mundo transgênico é a Índia. O hemisfério norte concentra a maior área de produção transgênica. Ó, se a gente pegar a linha do Equador, passa mais ou menos por aqui, essa linha reta do professor Klaus, né? Aqui para baixo é hemisfério sul, o Brasil está no hemisfério sul. Para cima é hemisfério norte. Opa, olha só. Canadá, Estados Unidos e Índia estão no hemisfério norte. Opa, tá certo. A área de produção de soja transgênica é maior no Brasil do que na Argentina. Vamos ver aqui. Soja é esse, sei lá qual cor que é o mais escuro aqui, ó. Soja é o mais escuro e aqui no Brasil soja é o mais escuro, né? A área de soja no Brasil é maior do que na Argentina. Ah, olha o pulo do gato. Na Argentina, soja é 77% da área plantada. No Brasil, 67%. Ah, mas então na Argentina é maior. Não. Olha aqui a área de transgênico na Argentina. E olha a área de transgênico no Brasil. No Brasil, 50 milhões de hectares. Quase 70% é soja. Então dá mais de 30 milhões de hectares. Na Argentina, tem 70%, 76%. Então, deve dar em torno de uns 18 milhões de hectares, 17 milhões de hectares. Opa, então tá certo. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é C. Vocês notaram que vocês não precisam saber muito de transgênicos, mas prestar atenção? Isso é característica de um bom profissional. Vamos para uma outra pergunta. Ah, essa pergunta do INAD 2018 eu achei bem interessante, que ela também fala de transgênico, né? Mas ela liga transgênico à arte, à cultura. Então, as questões relacionadas a organismos geneticamente modificados deixaram há muito tempo de serem discutidas apenas no âmbito acadêmico-científico. Também na arte, a transgenia ganhou lugar, ocupando o imaginário e a criatividade de artistas. Nesse campo, o brasileiro Eduardo Kac,
não sei se é assim que se pronuncia, transita pela zona fronteiriça, pela divisa entre o que é arte, o que é ciência e o que é tecnologia. Então, os trabalhos de Eduardo têm sido exibidos em exposições pelo mundo inteiro. Em seu currículo constam algumas obras de arte transgênicas, como o GFP Bunny. Bunny é coelhinho, né? Então, é uma coelha geneticamente modificada, cujo pelo, né, os pelos em volta, emitem fluorescência verde ao ser iluminada com luz ultravioleta. Então, quando você passa uma luz ultravioleta, que é uma luz de um comprimento de onda específico, a coelhinha fica verde. Ela foi batizada com esse nome em função da proteína verde fluorescente, o Green Fluorescent Protein, obtida de uma água viva do Pacífico, injetada nos óvulos de coelhos albinos, procedimento efetivamente realizado em um centro de pesquisa na França. Olha só a ligação entre transgênico e arte. A partir das informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Deixa eu pegar só minha caneta aqui. A obra GFP Bunny, de Eduardo Kac, contribui para a ampliação dos horizontes artísticos por meio do uso de engenharia genética como técnica de criação artística. Olha só, ele pegou uma técnica científica e transformou numa obra de arte. Então, ele ligou arte com ciência, arte com tecnologia. Então, veja só, tá? Certo. A obra GFP Bunny suscita várias questões, entre as quais se inclui de caráter ético. Valor, ética, é o conjunto de valores de uma sociedade, como, por exemplo, os limites da pesquisa científica e uso de aplicações tecnológicas. Isso é muito polêmico, mas é importante. Ele tinha o direito de fazer isso com a coelhinha? Ou só foi para o bel prazer dele mostrar para o mundo inteiro como ele é inteligente, como ele é bom, a partir do eventual sofrimento de um outro organismo? Então, sim, olha, a Bunny suscitou discussões de caráter ético. E, finalmente, as obras de arte biotecnológicas promovem a circulação de conceitos de campo de arte, de técnicas laboratoriais, mas, ao mesmo tempo, banaliza a singularidade da produção do artista. Banaliza, torna menor, torna sem importância. Será? Eu acho que ele chamou muito mais atenção quando ele fez a Bunny do que se ele não tivesse feito a Bunny. Então, não banaliza. Vocês estão conseguindo compreender que, com o raciocínio lógico, aproveitando o texto, prestando atenção nos detalhes do texto, você responde as questões? A alternativa correta é a C. 1 e 2 estão corretos. Olha, vamos para um outro caso do INAD de 2017. Ele fala sobre... Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Ele fala sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a ONU, como uma organização internacional, e suas subsidiárias, né, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela decidiu promover algumas ideias básicas para fazer com que a gente chegasse ou fosse em direção ao chamado desenvolvimento sustentável. Então, são os tais objetivos para o desenvolvimento sustentável. Eu coloquei aqui alguns desses, alguns não, a lista de todos os objetivos, né? Erradicação de pobreza, deixa eu pegar minha caneta aqui, erradicação de pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa, trabalho decente, indústria, redução da desigualdade, cidades sustentáveis, consumo responsável, ações contra a mudança global, vida na água, vida terrestre, paz
e parcerias e meios de implantação. Ele dá, eu coloquei outro aqui por cima porque da questão original do ENAD não dá para ver direito, então eu decidi colocar outro aqui. Então, esses são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Professor, nunca ouvi falar disso. Você está começando a analisar, ele está querendo chegar em 17 pontos essenciais para melhorar a vida no planeta. Daí entra a pergunta, né? Considerando que as ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, devem ser implementados por meio de ações que integrem a economia, a sociedade e a biosfera, olha, economia, indústria, trabalho decente, a sociedade, saúde, bem-estar, erradicação da pobreza e biosfera, ações contra a mudança global, vida na água, vida terrestre. Vocês estão começando a ver? Biosfera, bio é vida. Lembrem-se, bio é sempre vida. Avalie as afirmações a seguir. O capital humano deve ser capacitado para atender às demandas por pesquisa e inovação, pesquisa e inovação em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. Lógico, para conseguir tudo isso daí. A padronização cultural dinamiza a difusão do conhecimento científico. Já começou mal. Padronização não dinamiza nada. A riqueza da nossa sociedade é exatamente a nossa diversidade. Olha, já está misturando meio ambiente com sociedade. As perguntas não são unicamente de ecologia. Lembrem-se que o ENAD quer ver quais são as competências de vocês em relação a uma sociedade melhor. Os países devem incentivar políticas de desenvolvimento e atividades produtivas com geração de emprego e que garantam a dignidade. Olha aqui, ó, trabalho decente e crescimento econômico. Então está correto. Quais afirmativas estão corretas? A 1 e a 3, alternativa D. Notem que é prestar atenção nos enunciados. Esse daqui eu acho muito legal, que dos instrumentos que o ENAD usa são charges, né? Então eles colocaram lá, esse do ENAD de 2017, eles colocaram uma charge. Prestem primeiro, quando vocês estiverem nessa situação, primeiro prestem atenção na charge. Tem um homem, ele está numa pequena ilha com muito lixo. E daí sai um balão de pensamento, né? Aqui, eu queria estar, vamos colocar aqui, pensamento, desejo. Eu gostaria de estar numa ilha bonita, sem lixo, etc. Então, a primeira coisa, numa situação dessas no ENAD, prestem atenção na charge. E vão começando a interpretar essa charge, como eu fiz agora. A partir das ideias sugeridas pela charge, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, é aquele um em relação ao outro, né? Um em relação ao dois. A adoção de posturas de consumo sustentável, com descarte correto de resíduos gerados, favorece a preservação da diversidade biológica. Olha só, a adoção de posturas de consumo sustentável com descarte correto. Ele tem descarte correto aqui? Não. Ele está numa situação ruim aqui? Tá. Então, quando eu tenho descarte correto e consumo de forma sustentável, eu vou ter uma ilha bonita. Favorece a preservação da diversidade biológica. É a mesma coisa se eu pensar, se eu jogar muito lixo ali no rio, do lado da minha casa, os peixinhos vão morrer. Então, aqui está correto. Daí vem a segunda afirmativa. Refletir sobre os problemas socioambientais resulta em melhoria da qualidade de vida. E daí? Tá certo ou tá errado? Daí vem outro pulo do gato aqui, ó. O cara tá refletindo. Melhorou a qualidade de vida dele? Não.
O lixo continua ali, mas ele continua pensando, eu queria uma ilha bonitinha, não devia ter jogado tudo lixo aqui. Então, o que a gente tem que fazer é ação. Só refletir não adianta de nada. A gente tem que agir. Então, esta questão, essa afirmativa está errada. E daí eu vou lá, procuro a que traduz aquilo que eu interpretei. A 1 e a 2 são proposições verdadeiras. Não, porque a 2 é falsa. A 1 e a 2 são proposições verdadeiras. Não, que a 2 é falsa. Né? A seção 1 é uma proposição falsa. Não, porque é verdadeira. A 1 e a 2 são falsas. Não, porque a 1 é verdadeira. O que sobrou? A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Simples. Mas tudo isso a partir da interpretação da charge. Uma questão do INAD de 2014 fala sobre, até vou pegar aqui com o meu marca-texto, pegada ecológica. Então, a pegada ecológica é um indicador que ele vai nos dar uma informação. Qual informação? Qual a exigência humana sobre o meio ambiente? E daí, ele dá um pequeno texto e um gráfico. Prestem atenção nesse gráfico. E o texto desvenda o gráfico inteirinho. Vamos lá? Então, aqui ele dá uma escala, onde que aqui no meio está em 1, aqui está para baixo de 1 e aqui está para cima de 1. E daí aqui tem umas colunas para baixo em verde e umas colunas para cima em vermelho. Pô, já começa assim, verde, meio ambiente é bom, vermelho é perigo. Opa! E daí ele ele plota os dados desde 1961, se eu estou enxergando bem, até 2008. E ele explica aqui, olha, pegada ecológica, isso daqui é pegada ecológica, né? A exigência humana sobre o meio ambiente. Quanto que a gente tira do meio ambiente, né? E daí ele fala assim, quando é uma razão igual a 1, isso significa igual ou maior do que 1, né? Aqui, ó. Se for maior do que 1, a demanda humana é superior à capacidade do planeta. Então, a gente está tirando mais do que o planeta tem. Olha, o 1 maior do que 1. Então, todos esses em vermelho. Aqui, a gente tira mais do que o planeta pode nos oferecer. Quando é menor do que 1, significa que, apesar da gente estar tirando, o planeta se recupera. Então, o planeta se recupera. Não queiram ver as respostas, as alternativas de resposta. Primeiro, interpretem o texto, gráfico, charges e assim por diante. Então, aumento da razão entre a pegada ecológica e a biocapacidade, né, representada no gráfico, evidencia. Olha lá, redução das áreas de plantio do planeta para valores inferiores a 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, devido ao padrão atual de consumo de produto agrícola. Nossa, ele só colocou 10 mil metros quadrados porque tem aqui no texto 10 mil metros quadrados. Daí o pessoal que não presta atenção direito fala, tem 10 mil metros quadrados ali e aqui pronto. Não, tem nada a ver. 10 mil metros quadrados é 1 hectare. Não dá para produzir nada, é uma área de 100 por 100 metros. Você vai produzir comida para todo mundo no mundo inteiro assim? Não tem como. O aumento gradual da capacidade natural de regeneração do planeta em relação às exigências humanas. Planeta se recupera, se regenera. É só o verde. Aliás, tem mais um aqui. É só o verde. Mas não tem. Aqui é aumento gradual da pegada ecológica, do problema, de quanto a gente exige do meio ambiente. Está errado. A reposição dos recursos naturais pelo planeta em sua totalidade frente às exigências humanas. Ele não fala da reposição, ele fala da falta. Reposição é só esse trecho aqui. E já passou faz muito tempo, lá na década de 70. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Incapacidade da regeneração
Então, espera pegar aqui de novo. Caneta. Então, o C já foi. Incapacidade de regeneração do planeta entre 1961 e 2008. Não, mas a incapacidade só foi entre 75 e 2008. Entre 61 e 70, o planeta se regenerava. Olha, verde. E, finalmente, sobrou tendência a desequilíbrio gradual e contínuo da sustentabilidade do planeta. O vermelho, perigo, está ficando cada vez maior. Está aí, ó, respondido. Se eu interpretei bem o texto, liguei com o gráfico, eu respondo a pergunta. E, finalmente, para a gente terminar a nossa aula de hoje, né, já passei do tempo disponibilizado pelo professor Denis, mas uma última pergunta, que, aliás, eu acho fantástica, que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E os meus alunos sabem que eu sempre brinco quando eu falo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela foi assinada, a Lei 12305, em 2 de agosto de 2010. Foi o Lula que assinou, eu sempre brinco assim, o Lula assinou em minha homenagem. Em homenagem ao professor Klaus. Como assim? O Lula, o senhor conhece o Lula? Não, nunca vi na frente, não faço a mínima ideia, né, como que é o Lula. É que 2 de agosto é o dia do meu aniversário, e eu trabalho com resíduos. Então, eu sempre brinco que foi em minha homenagem. Mas é um outro texto também, bem simples. Então, fala o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é um instrumento caracterizado por conjunto de ações, procedimentos, para viabilizar a coleta, restituição dos resíduos sólidos, ao setor empresarial, restituir, trazer de volta, reaproveitamento e destinação final. Então, entre outras coisas, ele fala aqui, olha, a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, obriga fabricantes, etc., de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos, lâmpadas, produtos eletrônicos e embalagens, a estruturar um sistema de logística reversa. Ele fala o que é retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Então, assim, embalagem de agrotóxico. Eu usei agrotóxico lá na minha fazenda. A embalagem vazia ainda tem agrotóxico lá dentro. Eu retorno para a cadeia produtiva. Logística reversa. E daí ele dá 2 afirmações. O retorno das embalagens e produtos pós-consumo aos seus fabricantes, o objetivo é responsabilizar e envolver na gestão ambiental aquele que projeta, fabrica e comercializa o produto que ele lucra, né? Com o qual ele lucra. Claro. Meu amigo, se você produziu a porcaria, você tem que dar um jeito na porcaria. Não é assim que você vai se livrar disso, né? Então aqui, ó, você já tira 2 alternativas. Olha só que legal. A primeira é verdadeira. Mas ele fala por quê, né? Fabricantes, importadores responsabilizados, inclusive financeiramente, pelo gerenciamento pós-consumo. Aquela embalagem de iogurte que você comeu, você pode devolver, né? Ainda não está estruturado no caso de embalagens, mas quando estiver, pode devolver. Isso faz com que esses produtores sejam estimulados a projetar, manufaturar e comercializar produtos menos danosos ao meio ambiente, porque eles vão ter que receber de volta. Se for muito danoso ao meio ambiente, eles vão ter mais custo para se livrar daquilo, né? Por quê? Porque eles são os que melhor conhecem o processo de fabricação. Então, são os mais indicados para fazer a chamada logística reversa. Sistemas de logística reversa. Então, tá certo? Tá. Se eu pegar um outro tipo de empresa qualquer, uma pessoa qualquer, para fazer essa logística reversa, não vai saber direito. Quem melhor sabe mexer com aquele material é quem produziu
o material. Então, asserção 1 e 2 são verdadeiras, ótimo, mas a 2 não é uma justificativa. A 1 é verdadeira, a 2 é falsa. Não, a 2 é verdadeira. Qual sobrou? A A. Asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 1 é uma justificativa, perdão, a 2 é uma justificativa correta da 1. Vocês notaram de novo que com interpretação do texto vocês constroem uma ideia e chegam com grande probabilidade à condição de acertar aquela ideia. Nossa Senhora, eu já falei muito. Nossa, tem bastante gente aqui ainda, que bom, né? Vocês estão interessados? Então, gente, eu dei umas dicas para vocês. Prestar atenção. Vejam detalhes, raciocinem. Por mais diferente que seja a área de ecologia para vocês, se vocês notaram, perdão, eu ainda tinha mais um slide. Deixa eu voltar aqui. Perdão, eu tinha mais um slide. Daqui a pouco vai entrar para vocês. Aqui, ó. Desculpa, gente. Eu peguei um levantamento de o que caiu da área ambiental nos ENADs anteriores, né? Caiu já Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, energia, educação ambiental, consumo sustentável, desenvolvimento urbano, impactos ambientais, desmatamento na Amazônia, queimada, saneamento básico, esgoto e assim por diante. E fazendo um levantamento junto a uma série de locais de notícias, por exemplo, etc., que provavelmente possam cair na formação geral para 2021, em relação à área de meio ambiente, a gente pode falar de agronegócio, né? Aqueles agricultores que fazem o plantio sem se preocupar com o meio ambiente, crises ambientais, clima, então a questão de seca, a questão de queimadas, né? Isso tem uma probabilidade grande de cair. Eu não sei se vocês se lembram, um tempo atrás, tinha fumaça das queimadas do Pantanal aqui em Curitiba. Um outro ponto com grande probabilidade de cair é o negacionismo científico, né? E contra a ciência. Lembrando que a ciência não é uma ideologia política. A ciência é simplesmente uma forma de você confirmar ou não um fenômeno. E para confirmar isso, você precisa usar de uma metodologia. Isso é ciência. E daí você confirma por fatos irrefutáveis. Questão de sustentabilidade, usar hoje os recursos de tal maneira que as próximas gerações tenham os mesmos recursos. A questão do lixo, né? Que a gente já não sabe mais o que fazer com lixo. A questão da reciclagem, reaproveitamento e principalmente a questão da energia, né? A nossa matriz no Brasil de produção de energia elétrica é hidrelétrica. Então ela precisa de água, da energia contida na água. Mas a gente tem uma série de outras fontes alternativas, como energia eólica dos ventos, energia solar a partir de placas fotovoltaicas, que coloca no telhado das casas, biomassa com queima de biomassa e assim por diante. Agora, por que a gente está com aquela acréscimo tarifário nas nossas contas de luz? Porque a gente teve que, como tem pouca água para gerar energia elétrica, a gente teve que acionar termoelétricas, queimar óleo diesel, que além de poluir o ar, custa muito caro. Então, as dicas finais que eu dou para vocês é: preste muita atenção no enunciado da questão e fiquem de olho nas notícias.
Um bom profissional, ele sabe o que está acontecendo em volta dele. Um bom profissional está sempre bem informado. A partir disso, a probabilidade que vocês têm de irem bem na parte de formação geral no INAD é muito grande, incluindo a questão ambiental. Agora terminou de verdade mesmo. Só esqueci que faltava aquele último slide, né? E me coloco à disposição, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma observação, colocar alguma experiência própria sua? Esteja totalmente à vontade. Ah, obrigado, Tânia. E quando o aluno não fala nada, gente, assim, é de duas uma, né? Ou o professor explicou tão mal, tão mal, tão mal, que não enseja nem uma dúvida. Não dá nem chance de ter dúvida. Ou o professor explicou muito bem, que detalhadamente, né? Que daí não tem muita dúvida mesmo. Ah, obrigado, gente. Obrigado. Mas eu quero deixar para vocês, então, reforçando. As questões de meio ambiente, elas são na formação geral, não tirando o específico, por exemplo, da biologia, tá? Daí é outro lado. Mas da formação geral, para qualquer curso, elas têm muito a ver com o que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, prestar atenção nas discussões, prestar atenção nas notícias, mas principalmente relacionar uma informação com a outra. Isso é básico. E a partir do momento que vocês fizerem isso agora, vocês vão adquirindo o costume de fazer em toda a vida de vocês. E daí vocês vão se tornando pessoas e profissionais cada vez melhores. Isso eu garanto para vocês. E tenho certeza que com isso vocês vão tirar uma nota bem alta lá no ENAD. Tá bom? Nada de dúvidas. O professor Denis ainda está aí? Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Estou por aqui sim, Ah, professor. tá. Agora eu estou enxergando, Denis. Não estava aparecendo para mim. Tem muita gente. Olha, eles estão falando super bem aqui. Opa, obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Eu não sei se é para puxar o saco ou se foi bom mesmo, né? Eles nem me conhecem, só o pessoal da biologia. Tem os O pessoal da biólogos aí biologia já puxa olha, meu aqui saco são mesmo. puxa-saco, ó. Brincadeira, professor, tenho certeza que foi muito produtivo. É uma área muito distante da maioria deles, então a gente conseguiu perceber que com um pouquinho de interpretação de texto, a gente consegue resolver essas questões também. A gente já viu isso em outras aulas aqui, né? A gente tem óbvio, o conteúdo específico ajuda muito, mas o auxílio do texto, do gráfico, da imagem, né, ajuda a gente a responder essas questões, mesmo se a gente ainda não tem domínio total daquele conteúdo. Exatamente. Então, acho que a tua forma de conduzir foi muito bacana nesse sentido. Tá bom? Agradeço bastante e agradeço aos alunos que ficaram aqui quase até 10 horas da noite, mas estão firmes e fortes, Desculpa, se gente. preparando aí para o nosso ENAD. Tá certo, então eu agradeço também, agradeço a oportunidade ao professor Denis, à professora Dani, e me coloco à disposição, se vocês quiserem, estou aí para responder perguntas ou podem entrar em contato pelo e-mail klaus.k.zauter, Klaus é K-L-A-U-S, ponto, Zauter, S-A-U-2-T-Z-R, arroba uniandrade.edu.br. Estou à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença e boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, Boa noite Denise. a todos e a todas. Nossa. Boa Tchau, noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.